Sociedade Anônima do Futebol, sonho ou pesadelo? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as famigeradas SAFs do futebol brasileiro, tá? E pra gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a SAF. Eu sei que tem muita gente que vai saber responder essa pergunta, mas algumas não vão saber, né? Bom, basicamente SAF é um modelo administrativo que passou a ser adotado pelos clubes, que foi aprovado, regulamentado através da Lei 14.193 de 2021. Basicamente, esse modelo ele foi criado para que os clubes com dificuldades financeiras, dificuldades administrativas, passassem a adotá-lo e abandonassem o modelo predominante ainda hoje no futebol brasileiro, que foi predominante durante muitos anos, talvez um século, que é o modelo associativo, né? E qual que é a grande diferença entre esses dois modelos? Bom, a SAF, ela adota um modelo no sentido de visar lucros, né? Então, são empresas mesmo que têm um objetivo de ter lucro. Diferente das associações. As associações, elas são empresas instituições sem fins lucrativos, mas que com os lucros, né, os lucros que acontecem nessas instituições são reinvestidos na sua atividade social, no caso nos clubes. Então, eram reinvestidos em jogadores, em contratações, em pagamento de salários, despesas e etc, né? Só que muitos clubes estavam enfrentando dificuldades com esse modelo associativo, dificuldades financeiras, dificuldades na administração, corrupção, desvio de dinheiro. E aí foi criado então essa lei, a lei das SAFs, para que eles pudessem adotar esse modelo empresarial, tá? Bom, hoje no Brasil a gente tem muitos clubes que adotaram a SAF, né? Mas ainda existe uma maioria de clubes no modelo associativo. Para a gente citar aqui exemplos hoje dos clubes que são SAF, a gente tem Cruzeiro, a gente tem Botafogo, a gente tem Vasco, a gente tem Coritiba, Atlético Mineiro. São muitos clubes que já adotaram a SAF. Tem clubes um pouco menores, tem o Atlético, que está na segunda divisão, que disputa o Campeonato Mineiro, tem o Cuiabá, que também é SAF, se eu não me engano, Fortaleza também é SAF, né? E aí os associativos são os que já estavam aí e continuam. Flamengo, Corinthians, Fluminense, Santos, os grandes de São Paulo todos ainda são associativos, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, enfim, por aí vai, Inter e Grêmio, os dois grandes do Sul, são também associativos, né? E aí, gente, vale pontuar, né? O objetivo desse vídeo é refletir, conversar, interagir. Quem quiser também falar sobre o assunto, comenta aí, pode mandar mensagem, etc., para a gente falar sobre esse assunto tão interessante que é o modelo das SAFs, tá? Vamos voltar um pouquinho no tempo para falar sobre esse tema. Alguns anos atrás, os clubes associativos passaram por crises institucionais gravíssimas. Um grande exemplo talvez seja o Cruzeiro, né? Talvez nenhum outro clube no futebol brasileiro tenha vivido o que o Cruzeiro viveu, uma crise institucional absurda. Crise financeira, corrupção, casos terríveis de corrupção, salários atrasados, dívidas na FIFA, que renderam graves problemas para o clube, não só administrativamente, mas também desportivamente, resultando no rebaixamento do clube em 2019. O clube ficou 3 anos na segunda divisão, de uma forma assim, quase que insustentável, sem conseguir pagar os seus atletas em dia, sem conseguir se manter, às vezes faltava dinheiro para tudo, né? Com um clube já histórico, uma torcida gigante, passando por isso. E a solução foi adotar o modelo da SAF, né? O então presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, trabalhou para que o Cruzeiro adotasse esse modelo da Sociedade Anônima do Futebol, e aí conseguiram um comprador, na época, o Ronaldo Fenômeno, fez de tudo para colocar a casa em ordem. Resultado, o Cruzeiro saiu da segunda divisão em 2022, fez um excelente campeonato da Série B, ganhou o campeonato, voltou para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro depois de 3 anos e hoje está se consolidando, né? Já se manteve no primeiro ano com um pouco de dificuldade, mas se classificou também para uma competição internacional, sul-americana,
2024 fez um ano também um pouco melhor, teve grandes chances de se classificar para a Libertadores, disputou uma final continental, foi a final da Sul-Americana. Em 2025 foi o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, chegou à semifinal da Copa do Brasil, se classificou para a Libertadores depois de muitos anos, desde 2019 o Cruzeiro não disputava a Libertadores da América. Então, se a gente for olhar, um dos principais exemplos, que é o Cruzeiro, você vai pensar, cara, valeu muito a pena sair do modelo associativo e ir para o modelo SAF, né? Valeu muito a pena, porque o time estava prestes a falir, fechar as portas, e aí conseguiu se recuperar. Mas enfim, nada é mil maravilhas, o time tem seus problemas administrativos, gastos excessivos, ainda tem muitas dívidas, está na RJ. O que é a RJ? Recuperação judicial. É um plano para que o clube possa pagar os seus credores, possa pagar suas dívidas de forma facilitada, né? Então tem que manter aquele compromisso de pagar a RJ. E também tem um problema muito grande no modelo SAF. O clube está na mão do seu dono, ou dos seus donos, né? Os donos decidem o futuro do clube. Não interessa a vontade dos torcedores, dos sócios. O clube pertence a uma pessoa específica ou um grupo de pessoas que vão comandar o futuro daquele clube, tanto dentro dos campos quanto fora, né? E hoje no Cruzeiro, por exemplo, a gente vê vários problemas. A torcida tem suas críticas ao atual dono, Pedro Lourenço, que teve acertos, mas também teve erros. É um dono que gosta de gastar muito, gosta de se autopromover, enfim. Existe uma gratidão a ele, existe uma gratidão ao Ronaldo, mas o Ronaldo também era um gestor que muitas das vezes era considerado como cabeça dura, como um gestor que fazia investimentos errados ou que investia pouco. Enfim, nada é mil maravilhas, tá? Agora, um outro exemplo clássico de SAF, a gente tem o Botafogo. Botafogo que alcançou o ápice desportivo depois que virou SAF. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores, um título inédito para o clube carioca, né? E através da gestão do John Textor, ou do grupo dele, o Grupo Eagle, se eu não me engano, que é um grupo que tem aí outros times também, até no futebol europeu, tem o Crystal Palace na Inglaterra, se eu não me engano tinha o Lyon, mas hoje que enfrenta uma crise institucional gravíssima. Começou muito bem o Campeonato Brasileiro de 2026, ganhando sobre o Cruzeiro, né? Quebrou um tabu de 10 anos que o Botafogo não ganhava do Cruzeiro, aplicou uma goleada no Cruzeiro do Pedro Lourenço, que a gente já falou, mas que vive uma crise institucional muito grave, enfrentando problemas com pagamento de salários, contratações que não pagaram para os clubes. Então, por exemplo, teve caso aí que eles contrataram um jogador do Vélez e não pagaram, o Vélez estacionando o clube. Também uma questão gravíssima de gestão, não se sabe ao certo quem é o dono do Botafogo, tem um imbróglio com o Lyon, que era um dos clubes que pertencia ao Grupo Eagle do John Textor. Enfim, um grande problema também com o Nottingham Forest, que é de um outro proprietário que tem uma relação muito próxima com o John Textor. Loucura total, e o clube está enfrentando problemas financeiros graves, ou seja, ganhou tudo. Teve um resultado esportivo excelente, um início que parecia muito promissor para os próximos anos, parecia que o Botafogo ia bater de frente com Palmeiras e Flamengo tranquilamente, porque com o investimento parecia que estava tudo se organizando. E hoje, depois do resultado positivo esportivamente, está enfrentando graves problemas administrativos. A gente tem o exemplo do Vasco também. O Vasco enfrentou problemas gravíssimos com os seus donos, 777, que comprou o Vasco, uma empresa americana que administra outras equipes esportivas. Também, se eu não me engano, tinha um clube na Itália. E aí, enfim, essa empresa meio que prometeu mundos e fundos para a torcida do Vasco e não entregou nada. O Vasco não teve resultado desportivo, não teve investimento, continua numa situação precária. E agora, depois que a associação, o presidente do clube, Pedrinho, retomou o domínio sobre as ações do clube, sobre a participação no clube, e o clube está se recuperando bem. Foi finalista da Copa do Brasil, mas que teve uma experiência negativa com a SAF. Outra SAF também, Clube Atlético Mineiro. Começou muito bem ali, com os 3 R's que eles falam, que é um grupo de sócios que são donos do Atlético. Começou muito bem, os caras foram campeões da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro,
começaram a bater de frente com Palmeiras, Flamengo, mas hoje também enfrenta problemas graves administrativos, dívidas, salários atrasados, falta de pagamento de contratação e por aí vai, né? Mas se a gente for olhar, cara, o saldo é muito positivo hoje, né? Se a gente for comparar com os modelos associativos, os clubes que são associativos, eles estão, assim, com muita dificuldade. Tirando Palmeiras e Flamengo, hoje quase todos estudam adotar o modelo da SAF. A gente tem Santos, que está para virar SAF qualquer hora, São Paulo, que está enfrentando um escândalo gravíssimo de corrupção, inclusive o seu presidente foi impeachmentado. Está para virar SAF qualquer hora, e por aí vai. Então, é muito difícil, cara, você pontuar isso, né? Saber o que é melhor, o que é pior. Porque tem casos que dão muito certo, tem casos que dão muito errado. Fato é, a SAF ela tem seus pontos positivos e pontos negativos. Se for bem feita, uma estruturação bem feita em relação à gestão, tem tudo para dar certo, tudo para dar certo. Se não for, tem tudo para dar errado. Foi o caso do Vasco, né? A gente tem outros times também, o Bahia que é pertencente ao Grupo City, né? Um dos maiores conglomerados aí, um dos maiores grupos do mundo do futebol, e que eu acho que é um dos que mais tem potencial nessa lista. Eu sei que o torcedor do Bahia, às vezes, quer que o Grupo City invista milhões, tal qual faz com o Manchester City da Inglaterra, mas é muito difícil, né? Não é o modo de operação do Grupo City. O Grupo City, ele tem um clube principal, isso é claro, que é o Manchester City, né? E tem aí os seus outros clubes que servem como apoio, como base para esse grupo, né? Então é difícil você acreditar que o Grupo City vai fazer investimentos bilionários ou milionários no Bahia. Já fez investimentos milionários, né? É verdade que contrata muito bem, paga bons salários, paga tudo em dia, mas assim, eu não acho que vai ser um clube que vai se tornar aí um Flamengo. Eu acho que vai se tornar um clube que vai brigar por títulos, mas que vai focar muito também na produção de jovens talentos, de contratar jogadores jovens, de desenvolver jogadores jovens, para que eles possam gerar lucro e retorno para o Grupo City e também para o Manchester City, né? Então é um outro modelo. Mas de todos esses clubes que eu citei, eu acho que é o que tem mais potencial de sucesso, porque o Grupo City é muito confiável, né? Muito confiável, investe, não vai atrasar salário, não vai ficar fazendo dívida, não faz loucura, não tem muito essa preocupação. Então acho que tem muito potencial o trabalho lá do Bahia. E um outro clube também que tem um modelo que não é SAF nem associação é o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino tem um outro modelo, é uma empresa. Ele foi desenvolvido antes da lei da SAF, né? A lei da SAF, se eu não me engano, é de 2021. E o Red Bull Bragantino foi comprado pelo grupo Red Bull em 2019, subiu para a primeira divisão logo no início e já tem aí 6 anos, né? Essa talvez seja a 6ª temporada que está na primeira divisão. Teve altos e baixos, já brigou para não cair, já brigou por título brasileiro, já brigou por vaga na Libertadores, já disputou final do Sul-Americana e por aí vai. Mas não é um clube também que tem esse foco de ser campeão, de fazer história. É basicamente um clube que tem o objetivo de ser bom para o grupo Red Bull, né? O grupo Red Bull tem seus clubes principais lá na Europa, o Leipzig, o Salzburg, que também não tem esse objetivo de ser campeão, né? Basicamente desenvolver jovens jogadores, vender para outros clubes europeus ou fazer com que esses jovens jogadores alcancem lá os principais clubes do grupo Red Bull, que é o Leipzig e o Salzburg, talvez. Não tem esse objetivo de ser campeão de tudo, mas mesmo assim pode ser campeão, né? Com um bom trabalho, um trabalho bem feito, pode ser consequência, né? Mas eu não enxergo hoje Red Bull Bragantino batendo de frente com Flamengo e Palmeiras, apesar de ter uma estrutura muito boa, porque o grupo Red Bull investe muito, né? Investe muito bem. Então, pessoal, basicamente é isso, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso. Esse é um formato de vídeo que eu quero trazer aqui para o canal, de discussão, de bate-papo, sem nada muito mecanizado, robotizado. Falar o que eu penso sobre algum tema específico, seja de futebol, seja de outros esportes também. E aí fomentar essa discussão aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar o que você acha. É difícil chegar a uma conclusão sobre esse tema. A minha conclusão final é que
depende muito. Se você é um Flamengo, se você é um Palmeiras, por exemplo, que já tem uma estabilidade, não vale a pena virar SAF, né? Agora, se você é um clube como o São Paulo, como o Santos, até o Corinthians, que enfrenta graves dificuldades financeiras, tem grandes problemas com esse modelo associativo, diretores já retrógrados, sócios, né, retrógrados que dominam ali aquele time, vale muito a pena se desvincular dessas pessoas e adotar o modelo SAF, mas desde que seja adotado com seriedade, né, e que a SAF seja comprada, adquirida por pessoas sérias, que não sejam pessoas picaretas que querem apenas, status, fama, dinheiro, que vão destruir o seu clube. Isso aí é um problema grave. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like de novo, compartilha, comenta aí, fala mais o que você achou, beleza? Eu acho que é um modelo bacana de vídeo para falar, discutir, não requer muito tempo para mim, para produzir o vídeo, para ficar editando, para ficar fazendo roteiro. E também outra coisa, pessoal, um modelo de vídeo que eu estava fazendo muito, gostando de fazer, é para falar sobre rodada, sobre jogos específicos, mas para quem está começando é muito difícil, porque é muito rápido, tudo no mundo esportivo é muito rápido. Se eu falar, por exemplo, hoje do jogo da rodada 1 do Brasileirão, amanhã já começa a rodada 2, sei lá, daqui a 2, 3 dias já começa a segunda rodada, e as pessoas já vão esquecer a primeira rodada, não interessa mais. Então ninguém vai assistir um vídeo de um cara desconhecido falando sobre um jogo que já passou, sobre uma rodada que já passou, né? Isso vale muito para grandes nomes aí do jornalismo esportivo, grandes youtubers, porque eles têm uma audiência imediata. Agora, para quem não tem essa audiência imediata, vale muito mais a pena fazer vídeos que possam ter uma longevidade maior, né? Que vão durar mais anos ou mais meses. Se você gostou, de novo, não se esqueça aí de interagir de todas as formas possíveis, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!